começar a gravação. E aí já vou apresentar aqui, e será rapidamente, porque nós já vimos aqui na aula passada. Vou só reviver, principalmente para quem não estava aqui na aula passada, muita atenção agora, ou você que por algum motivo perdeu algum momento da aula, tá? Não pôde dar atenção em determinado momento. Então, na aula de ontem, inclusive foi ontem a aula, a gente falou sobre o Teorema de Pitágoras como uma ferramenta para conseguir, a gente fala assim, ó, conseguir deduzir algumas fórmulas, tá? Então eu sugiro que você, se você tem que memorizar alguma fórmula, memorize o Teorema de Pitágoras, tá? Que nada mais é do que, começando aqui, devo falar isso umas 17 vezes hoje, tá? Nada mais é do que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Muita gente memoriza assim, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas aí poucas pessoas conseguem deduzir que esse a aqui, ó, ele tem que ser a hipotenusa. Ele precisa ser a hipotenusa. Senão dá tudo errado no cálculo. Porque a hipotenusa, quem é a hipotenusa? É aquele lado maior do triângulo retângulo. Aí você tem aqui um cateto e você tem aqui o outro cateto, tá? Se você não estiver conseguindo reconhecer a hipotenusa como o maior lado do triângulo retângulo, você faz o seguinte, ó, você encontra o ângulo reto, que é o mais fácil de achar, né? Porque ele fica criando aqui a gente chama assim, ó, uma perpendicularidade aqui no ângulo reto. Essa daqui é o lado da hipotenusa, porque ele está oposto ao ângulo reto. Então esse cateto aqui é o A e esse cateto aqui é o B, tá? E eu também posso trocar, não tem problema nenhum, nada me impede, tá? Não vai mudar nada na sua vida se você chamar esse cara aqui de A e esse cara aqui de B, não tem problema nenhum, tá bom? Mas eu prefiro que vocês atentem, vou até escrever de outra cor aqui, perceba, gente, ó, quantas vezes eu estou repetindo o Teorema de Pitágoras, e eu repito de propósito, porque é importante, tá? Então, o Teorema de Pitágoras, quando o Pitágoras escreve, primeiro que o Pitágoras é grego, tá? E lá no grego não tem a letra A, nem a letra B, nem a letra C, não existe isso, tá? Então, o que acontece? Tente memorizar o Teorema de Pitágoras assim, ó, que é a hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos, você escolhe qual vai ser o primeiro, também ao quadrado, somado com outro cateto, seja lá qual seja ele que você tem escolhido para ser o segundo, também ao quadrado, tá bom? Eu, sinceramente, no nível que vocês estão agora, eu acho muito arriscado ficar memorizando essa forma aqui com a letrinha, com o nosso alfabeto, tá? A não ser que você tenha total consciência que esse cara aqui é a hipotenusa. E esses dois caras são os outros dois lados, tá bom? Se você tiver essa consciência, tá show de bola, você provavelmente vai ter muito sucesso em qualquer questão que caia, qualquer tipo de geometria, tá? Lembre que existem vários tipos de geometria. A plana, que a gente está tratando agora, a geometria espacial, que nós já fizemos alguns exercícios, e vocês viram alguns, devem ter visto alguns vídeos meus já, que eu já postei, e o horror de todas, a geometria analítica, tá? Essa é o terror, tá bom? Aí a gente vai deixar ela para mais na frente. A gente falou disso ontem. E aí ele explica aqui que o Teorema de Pitágoras possui grande importância na construção de fórmulas, para você não tá memorizando. A gente falou disso ontem. Aí aqui a gente deduziu a fórmula a forma da altura. Vou repetir de novo para não ter problema, tá bom? A fórmula da área, ele sugeriu essa fórmula aqui, ó, certo? Mas a gente prefere pegar essa daqui, ó, a base vezes a altura dividido por 2. Tá bom? É muito mais simples pra gente. Só que eu tenho percebido, gente, que muita gente esquece de dividir por 2, tá?
Pega a área e pega a base e multiplica pela altura e não divide por 2. Se você pegar a área e multiplicar pela altura, você está conseguindo a área de um retângulo. Agora, quando você divide por 2... Opa, divide por 2 aqui não, peraí. Quando você divide por 2, acontece isso no retângulo. Ou seja, que a área de um triângulo é a metade da área de um retângulo. Certo? É mais ou menos assim que você vai pensar. Aí a gente fez essa questão aqui, eu já deixei a fórmula, tá? Determine a altura de um triângulo equilátero, que tem os 3 lados iguais, só que o perímetro desse triângulo é 30. Aí o cara que não leu o enunciado, tá, vai achar que aqui é 30, aqui é 30, e aqui é 30, e ele já vai errar. Ele está dizendo que o perímetro é 30. Então, se o perímetro é 30, somando todos os lados dá 30. Então, esse lado aqui é 10, esse lado aqui é 10, e esse lado aqui é 10. A gente fez isso ontem. E aí eu preciso determinar a altura, como ele diz no enunciado. A altura. Gente, aí outra coisa importante, ó. Outra coisa muito importante, vou falar devagar. Quem olhou para o lado aí, olha para a tela, que eu vou falar de coisas importantes, que é a teoria da geometria. Quando eu traço aqui, o que é a altura? A altura é uma reta ou uma semi-reta, tá? Aqui é um segmento de reta, tá? Que traça a mediana da base, ou seja, essa altura de um triângulo equilátero, ele corta a base em metades iguais, tá? Em metades iguais. Então, se esse lado tem 10 e ele cortou ali em metades iguais, então você tem cada um desses pedacinhos 5. Tá bom? E aí ficaria fácil de você identificar essa altura, porque a altura agora vai ser um número que nós não conhecemos. Que bem aqui, opa, uma cor melhor aqui, o amarelinho. A gente tem aqui o H. O H normalmente é a letra que a gente usa para altura. Lembrando que eu estou só repetindo para vocês pegarem o macete. Na aula passada a gente teve a fórmula. É tanto que teve uma coleguinha que fez em 3 segundos a questão. Tá bom? Mas a minha preocupação é, na prova não vai vir isso aqui. Então, aí é onde entra o teorema de Pitágoras. Você tem que encontrar a hipotenusa, ó, já achei a hipotenusa. É o lado oposto ao ângulo reto. E os outros 2 catetos. Então, a hipotenusa, bem rapidão, tá? A hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos. Vamos pegar esse cateto aqui, ó, que é 5. Esse cateto aqui, ó, que é desse triângulo aqui, ao quadrado, mais o outro cateto, que no caso é H, ao quadrado. Pronto, teorema de Pitágoras. Só que eu vou ter que isolar o H, tá bom? Mas, por enquanto, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos resolver as potências. Bem simplesinho, eu sei que vocês estão entendendo, até mesmo porque a gente fez isso ontem. Tá? Beleza? Vou pegar o 25 e jogar para lá, ó. Perceba que eu não tenho pressa, tá? Eu não estou sendo pressionado pelo tempo e eu sei que essa repetição ela pode ser importante para vocês. Ó. O 25 passou negativo e o H ficou isolado, porém ele ainda está ao quadrado. Vou fazer a subtração, dá 75. H ao quadrado. E agora eu vou pegar a potência e jogar para o outro lado, né? E quando eu faço isso, fica a raiz quadrada de 75. Igual a H. A raiz quadrada saiu. E aí, né, dependendo da resposta, você podia parar por aqui, a altura é raiz 75, mas eu tenho certeza que não vai ter uma respostazinha assim não, tá? Você vai ter que simplificar essa raiz até onde você puder, tá? E aí é só você lembrar que o 75 é a mesma coisa de você pegar aqui ele e transformar ele numa multiplicação, que é 3 vezes 25. Pode fazer 3 vezes 25 que dá 75. Porque aí você consegue fazer a raiz quadrada de 25, que velho o 5 pula para fora da raiz, e a raiz de 3 você não se preocupe em resolver nesse caso. Existem casos onde é dito para o candidato
qual é o valor da raiz de 3. A gente até falou disso ontem, para quem não lembra. Normalmente as questões dizem assim, ó: assuma que a raiz de 3 é igual a 1,7, tá? Que é uma aproximação. Beleza? Se a questão pedisse isso, era só você pegar 5 e multiplicar por 1,7. Aí ia dar o valor da altura. Esse valor aqui que eu estou atrás. Beleza? Isso aqui a gente fez ontem, tá? Eu vou passar para a próxima, porque eu sei que vocês fizeram, anotaram, devem ter visto lá no grupo que eu postei, tá? Vamos para frente. Fica atento aí o pessoal que não podia estar com a gente ontem. Calcule a área de uma figura que possui o formato de um triângulo equilátero com os lados medindo 6 metros. Então aqui eu tenho 6 metros. 6 metros. E agora, gente, ó, vou fazer de novo essa questão, mas agora apontando uma coisa para vocês que vai ajudar vocês em física. Fica ligado aí. O professor Joaquim vai adorar isso aqui, quando vocês contarem para ele. O pessoal, na prova de física, quando vocês forem fazer a prova de física, fiquem atentos que a galera que trabalha com física, eles gostam muito disso daqui, ó. Fica ligado, tá? Gente, aula de matemática, mas eu gosto de falar disso aqui, ó. Os caras da física gostam das unidades de medida. Então não adianta você encontrar o valor na sua prova de física, tá? Você tem que achar o valor e achar a unidade de medida, certo? Fica atento. Eu vou fazer essa questão aqui como se fosse uma questão de física, para vocês verem como é fácil encontrar rapidão a unidade de medida. A gente que gosta de decorar, ou que tem memória boa, a gente já sabe que toda vez que eu falar de área, memoriza isso que vocês vão gostar. Ó. Toda vez que você falar de área, seja qual for a medida, tá? Metro, centímetro, quilômetro, é quadrado. Tá? Aqui é a unidade. Tá bom? Aqui é a unidade de medida. Quando a gente for falar de volume, alguém chegou aqui, peraí. Vitória Leduíno. Quando a gente for falar de volume, cuidado com isso aqui. Quando a gente for falar de volume, é a unidade de medida. Aí o pessoal da memorização aí sabe que é elevado ao cubo. Então qualquer unidade de volume é elevado ao cubo. Tá bom? E quando é simplesmente a unidade, vamos assim, o comprimento, uma medida plana, tá? Você vai simplesmente botar a unidade normal, sem, na verdade, é elevado a 1, né? Ou seja, esse metro aqui está elevado a 1, que não precisa aparecer, tá bom? Então aqui essa explicação é uma explicação matemática, mas que é muito válido na prova de física. Aí você pergunta, por que, professor, isso? Porque a gente que trabalha com matemática, a gente não está muito preocupado com a unidade de medida, não. A gente está preocupado com o valor absoluto. O pessoal da física que implica com isso. Tá bom? Inclusive, a maioria dos trabalhos físicos, né, eles precisam de um matemático envolvido. Só para vocês terem ideia. Uma historinha legal para vocês é que o Einstein, quando ele formulou as teorias dele, ele não fazia os cálculos, ele não fazia todos os cálculos. Inclusive, algumas pessoas até dizem que ele era ruim em matemática. Não é que ele era ruim em matemática, é que o físico ele está pouco se lixando para matemática, tá? Mas como ele tem que fazer comprovações, ele sempre tem uma equipe de matemáticos, tá? Que fazem os cálculos mais trabalhosos para ele, tá? E por curiosidade, para vocês ficarem sabendo, quem faz esses cálculos para o Einstein era a esposa dele, a primeira esposa dele, tá? Que não é muito citada porque vocês sabem, né, das circunstâncias do início do século passado, que eles não queriam muito que as mulheres tivessem sucesso, então ela é pouquíssimo citada, mas era ela que fazia os cálculos, viu? Para frente, ó. Calcule a área de uma figura, ou então vamos calcular a área, eu já sei que vai ser quadrado a unidade de medida, mas eu vou provar, é isso que eu quero fazer com vocês. Quero provar por que é quadrado. Que possui um formato de triângulo, tá aqui ela aqui, ó, e equilátero, ou seja, tem os 3 lados iguais, e cada lado mede 6. Tá? Bom, para mim fazer a altura, eu não sei se vocês vão lembrar aí, mas a fórmula da altura, olha só, a fórmula da área, desculpa, de um triângulo, é você pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. Mas aí tem um problema, nós não temos altura.
Ou seja, o cara não ia dar a questão assim para vocês. Por isso que vocês estão trabalhando isso. Então, eu tenho que achar aqui a altura desse triângulo. Então, quem é a altura? É uma linha que parte aqui desse vértice, uma reta, uma semi-reta, um segmento de reta, e vai tocar a base, dividindo a base em lados iguais. A gente chama de mediana. Como a base tem 6, aqui vai ter 3 centímetros e aqui vai ter 3 centímetros. Certo? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai agora pegar, descobrir essa medida aqui que eu vou chamar de H, do mesmo jeito que a gente está fazendo. Então, eu vou simplesmente achar a altura, porque eu não tenho essa informação. Ó. É a que eu preciso. Certo? Então, a altura vai ser o teorema de Pitágoras, que aí eu vou identificar a hipotenusa. Veja como eu gosto de repetir as coisas, ó. É a hipotenusa. Se você não estiver identificando, ó, a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto. Por isso que eu desenhei aqui. Ó. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. O cateto é igual, é o H, não tenho o que fazer com ele. Resolvo as potências, eu sei que é fácil. Né? Essas aqui são potências notáveis, ou seja, eu já sei quanto é que dá, mas vai aparecer daqui a pouco algumas potências que não são notáveis, que você talvez não tenha na sua memória. Então o que você vai fazer? Você vai calcular a potência. E eu vou falar uma bobagem aqui para você. Eu sei que não precisa, mas é para me certificar. Tá bom? Toda vez que você encontrar qualquer coisa, olha a besteira que eu vou falar, ao quadrado, essa qualquer coisa está multiplicada por ela mesma. Se você pegar uma coisa elevada ao cubo, essa mesma coisa vai estar multiplicada por ela mesma, obviamente, 3 vezes. Vocês sabem isso desde a sexta série. Certo? E aí, se essa coisa estiver elevada ao expoente n, você multiplica ela n vezes. Quantas vezes se n te mandar você multiplicar? É assim que funciona. Tá bom? E assim a banda toca. Cuidado, se esse número for muito grande, tá? É só você fazer uma multiplicação simples. Tá? No cantinho da prova, porque na prova não tem calculadora, não esqueçam. Vocês não vão, não é nem bom levar o celular no dia da prova, para não ter o risco de o bicho tocar o despertador, alguma coisa, e você ser desclassificado porque o bicho tocou. Bom, eu vou organizar agora, vou pegar o 9, tirar de perto do H, como ele é positivo, ele passa negativo para lá. Isso aqui eu sei que vocês sabem, fica H ao quadrado. Se eu tenho 36 e tiro 9, tá? Eu fico com 27. H ao quadrado. Eu já estou vendo que o 27 não é uma raiz legal, mas eu vou desenrolar ela, tá? Vou só trocar aqui as coisinhas aqui, ó. Eu acho melhor quando fica organizadinho aqui. Tá? Vou pegar a potência e jogar para o outro lado, virando uma raiz de 27. E aí você... Opa, teve a 23. 27. E aí você pode fatorar o 27, certo? Ou se você quiser ser mais rápido, você lembra que o 27 nada mais é do que 3 vezes o 9. 3 vezes o 9. E aí fica fácil, porque a raiz de 9, você sabe, é 3. E a raiz de 3, nessa questão, não interessa. Fica só a raiz de 3. Somente a raiz de 3. Beleza? Isso aqui foi feito ontem, tá bom? E eu achei a altura, não acabou não. Eu achei a altura. Eu achei o H. Tá? E agora eu posso aplicar a fórmula. Vou aplicar aqui embaixo. A área é igual. Vou trocar aqui a cor para ficar bem nítido para vocês. A base é 6. Cuidado, ó. A base do triângulo todo. Eu já sabia que era 6. Multiplicado pela altura. Para eu fazer um negócio aqui, gente, olha que legal que eu vou fazer, ó.
Fica ligado aí quem olhou para o lado. A base são 6 metros multiplicado pela altura. A altura também é em metros, tá? 3 raiz de 3 metros. Tudo isso dividido por 2, tá? Por que o professor está botando os metros aí? Porque eu estou me preocupando aqui com a prova de física. Não tem nada a ver comigo, mas eu sei que vocês estão se preocupando com tudo, tá? E eu vou provar para vocês agora por que a área sempre dá alguma coisa quadrado. Por causa disso aqui, gente, ó. Eu vou simplificar aqui esse 6 e esse 2, tá? Então, 6 dividido por 2 dá 3 aqui em cima. 3 metros. Aí o 2 vai embora. Multiplicado, isso aqui eu não fiz ontem não, por 3 raiz de 3 metros. Tá? E agora vai ficar assim, ó. O 3, você vai multiplicar com esse 3, que ele é um termo semelhante na multiplicação. Dá 9. A raiz quadrada não tem nada para multiplicar por ela, tá? Então você repete a raiz quadrada, ou raiz de 3, desculpa. Raiz quadrada de 3. E quando você multiplica uma coisa por ela mesma, todo mundo aí já sabe, desde a sexta série, que é melhor escrever assim, ó. Essa coisa ao quadrado. Então, se eu tenho um m que vai ser multiplicado por outro m, é por isso que a área dá sempre m ao quadrado. Porque m vezes m é m ao quadrado, e os físicos adoram fazer isso, e se você se tocar disso, você vai ter muito sucesso na prova de física. Então, a área desse triângulo, para quem não entendeu o que é a área, é essa laranja, essa cor laranja, ou seja, o quanto de laranja tem nesse triângulo? Tem 9 vezes raiz de 3 metros ao quadrado. Tá bom? É claro que se você for trabalhar com engenharia, com arquitetura, você vai ter que resolver essa raiz, que dá um pouco mais de 1,7. Então vai dar 9 vezes 1,7 metros quadrados. Tá legal? Isso que a gente fez ontem. Eu estou fazendo de novo por uma questão de detalhamento e chamando a atenção para o pessoal que por algum motivo se desligou ontem e hoje tá mais atento aí. A questão 3. Calcule a altura. Os lados são equiláteros, são iguais e medem 2 metros. Então é 2 metros aqui, 2 metros aqui, 2 metros aqui, e ele quer traçar essa distância aqui, ó. Aquela reta que corta o triângulo e corta a base exatamente ao meio. Isso quer dizer que vai ser 2 partes de 1. Como ele quer a altura, eu vou chamar de H. Tá? Essas repetições, tá? É muito legal vocês ficarem atentos. Tá bom? Porque talvez vocês não tiveram tempo de fazer isso, de repetir. Então vamos aproveitar que a gente está agora, conseguiu esse tempinho aqui de ficar com o professor Maurício para ele repetir para vocês. Eu não tenho problema de repetir não, tá? Repito 1 milhão de vezes, e inclusive foi isso que me fez aprender muita coisa. Então, de novo, ó, tá aqui o ângulo reto. Aí agora eu já sei que esse cara é a hipotenusa porque está oposto. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual, tá, a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que é o H, não dá o que fazer. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, mais H ao quadrado. Esse 1 vai passar para o outro lado. Todo mundo já sabe que vai dar 3, mas eu vou colocar o 1 aqui. E o H ficou sozinho. Isso quer dizer que o H vai ser igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Opa, esqueci aqui do quadrado, né? Quadrado, quadrado, quadrado. Isso quer dizer que quando eu tirar a potência daqui e jogar a potência para o outro lado, vai ficar a raiz de 3. Então essa altura aqui é raiz de 3. E eu já repeti tantas vezes isso, tá? Que vai ser fácil você entender agora. Se aqui é raiz de 3, quer dizer que essa altura aqui
é um pouquinho maior que 1,7 metros. Ou seja, que essa altura tem 1,7 metros. Que você pode deduzir agora que a altura é um pouco menor que os lados. Tá? Agora nós estamos visualizando as coisas. Fiquem atentos, as provas elas vão pedir para você talvez usar a medida aproximada da raiz de 3. Tá bom? E um detalhe importantíssimo, viu, gente? Uma coisa interessantíssima, que não tem muita coisa a ver com a aula de hoje, mas eu preciso que vocês atentem. Não sei se vocês lembram do seno, do cosseno e da tangente, né? Vocês lembram quantas vezes esse cara aqui aparece lá? Não tem, né? Um monte de raiz de 3? Sim. Entendeu? Então essa raiz de 3 que aparece lá no seno, no cosseno e na tangente, tá? Em alguma questão eles podem querer que você não use a raiz de 3 e use 1,7. É legal essas associações porque vocês lembram das coisas e agora vocês estão associando, vendo que as coisas estão interligadas. Tá bom? Isso é bem legal. E detalhe importante, os ângulos notáveis, cosseno, seno e tangente, tá? Eles têm tudo a ver com o teorema de Pitágoras também. Então, vai servir. Essa daqui a gente não fez ontem, não. Mas vocês devem ter tentado fazer sozinhos, tá? E eu vou ajudar vocês aí a fazer, caso vocês tenham feito e tenham tido alguma dúvida. Essa questão aqui é uma questão, não é bem uma questão do Enem, mas pode ser uma questão de Olimpíada, ou no Enem pode aparecer uma questão parecida. Daqui a pouco tem uma questão do Enem. Ó. O triângulo a seguir representa um terreno que será impermeabilizado. Para quem não sabe o que essa palavra aqui significa, eles vão dar um jeito do terreno não ficar mais úmido, tá? Para ficar mais, não ficar molhado, eles vão dar um jeito. Para receber futuras obras. O metro quadrado do material impermeabilizante custa R$ 9,23 cada metro quadrado, tá? Quando ele fala aqui em metro quadrado, eu já fico ligado que eu já sei quando é quadrado vai ter alguma coisa a ver com área. Tá? E eu já estou percebendo, já estou sentindo isso aqui. Ó. Calcule o valor gasto que será usado nesse procedimento. Ou seja, eu tenho que saber quanto de material vai caber dentro desse terreno triangular. Ou seja, eu tenho que saber quanto cabe aqui dentro desse triângulo inteiro. E isso a gente chama de área. Tá? A gente chama de área. E aí o que vai acontecer? Eu tenho que saber calcular essa área. Mas, deixa eu ver aqui. Esse triângulo, ele já me deu a base. A base. Olha, essa questão é fácil demais. Ó. Ele já deu a base e já deu a altura. Então não vai ter segredo. Eu não vou ter que descobrir nada. Eu já sei que a base é 20 metros. Tá? E a altura é igual a... Ah, não, é o contrário, né, gente? Contrário. A base é 15, tá aqui embaixo. Ó. Ia dar no mesmo, tá? Porque na multiplicação tanto faz. Mas por entendimento eu vou trocar aqui. Ó. A base é 15 metros e a altura é 20 metros. Perceba que em homenagem ao professor Joaquim de Física, eu estou mantendo as unidades de medida. E o professor Ítalo também. Tá? E a forma da área, para a gente nunca mais esquecer dela, de um triângulo, é você pegar a área de um triângulo, a base, que eu já sei, multiplicar pela altura e dividir por 2. Isso quer dizer que vai acontecer isso aqui, ó. Base, 15 metros vezes altura, 20 metros. Só uma explicação legal, tá? Que vale a pena a gente comentar. Aqui ele fala de altura, gente, mas é claro que o terreno não vai ter altura. Tá? Isso aqui você pode chamar de largura, porque o terreno vai estar deitado no chão, é óbvio, né? Certo? Você vai medir a altura, vai medir a altura do muro, não é o caso, tá? É porque assim, como a nossa visão é vertical, tá? Aí para nós a gente pode chamar de altura, mas se fosse um terreno, se você estivesse trabalhando com engenharia, com arquitetura, é óbvio que você tem que saber que isso daí é a largura do terreno e a base é o comprimento. Olha, não vou esquecer que é dividido por 2. Vou aproveitar e usar minhas táticas de simplificação, né, porque o 2 e o 20 eu posso dividir.
né? Aqui vai dar 10, né? E o 2 dividido por 2 dá 1, que não vai atrapalhar o nosso cálculo. Isso significa que eu vou multiplicar 15 metros vezes 10 metros. Tá? Então, 15 metros vezes 10 metros dá 150 metros, m vezes m, quadrados. Certo? Bom, essa é a área do terreno triangular. São 150 metros quadrados. Só que eu tenho que saber quanto é que eu vou gastar no procedimento. Se cada metro é 9,23. Então você pega o 9,23 e multiplica. Tá? Eu sugiro que vocês façam isso tranquilamente numa folhinha de papel, no cantinho. Veja se você consegue trabalhar com a vírgula na multiplicação, tá? Tá bom? Porque esse valor aqui vai dar isso daqui, ó. Vai dar R$1.384,50. É o valor que o cara vai gastar para colocar um produto dentro desse triângulo retângulo, desse triângulo aqui equilátero, que é o terreno, tá? Ele vai gastar esse valor aqui com o produto para não ficar molhado o terreno. Tá bom? Então quer dizer, ó, agora a gente vai passar para algumas coisas mais novas, então vale os comentários. Eu estou deixando aqui de propósito as unidades de medida, tá? É claro que na prova de matemática isso aqui não vai ter problema, tá? Ó, para você ver que quando eu multiplicar m por m dá metro quadrado. Quando for lá no volume, aí eu vou mostrar para vocês, tá? Vai ser, o m vai aparecer 3 vezes. Então m vezes m vezes m vai dar metro cúbico, certo? Aqui, Professor? meu querido. É que eu ia pedir para o senhor repetir que eu não entendi, ó. Quando o senhor já, né, já trocou o B e o H, que é a altura, eu não entendi como o senhor fez. O senhor poderia explicar de novo? Posso. Na verdade, assim, é porque teve uma hora que eu me enganei aqui. Deixa eu só apagar aqui, tá? Eu só fiz assim, ó. Eu ia colocando aqui o 20, como se o 20 fosse a base, mas não é. O 15 é a base, metros, 15 metros, e a altura, tá aqui ela, ó, é 20 metros. Tá bom? Eu só fiz organizar isso. Então fica aqui, ó, porque aqui tá trocado, né? Ó, isso aqui é a base, e a base é 15. Certo? E a altura é 20. Ó. Então fica 20, 15 vezes 20. Tá aqui, ó. 15 vezes 20. A coisa que eu fiz aqui foi simplificar o 20 por 2. Né? Então, 20 dividido por 2 deu 10 aqui, ó. Facilitar a minha vida. E 15 vezes 10 dá 150. Tá? M vezes M, metro quadrado. Tá? Como eu descobri que a área do terreno, que é 150 metros quadrados, como eu quero saber quanto custa o procedimento, eu tenho que multiplicar o 150 pelo valor de cada metro do produto que vai ser usado, 9,23. Na multiplicação desses R$ 1.384,50. Tá bom? Então, eu só fiz aqui essa multiplicação da base vezes a altura, tá bom? E por mais que eu tenha trocado, teve uma hora que eu botei o 20 aqui, na verdade ia dar a mesma coisa. Porque a multiplicação tanto faz ser 15 vezes 20, como 20 vezes 15 ia dar o mesmo valor, tá bom? Eu gosto sempre de colocar as coisinhas no lugar certo, porque lá na hora do seu trabalho, se você for para engenharia, for trabalhar com arquitetura, for trabalhar com o meio ambiente, for trabalhar com algumas coisas, é claro que não vai ser aceitável você trocar um valor desse, mesmo dando o mesmo resultado. Você não pode simplesmente fazer uma troca dessa no mundo real. Tá legal? Então foi só uma multiplicação simples. E aqui eu achei melhor simplificar. Tá? Eu achei melhor simplificar para ficar mais fácil para a gente. Tudo bem? Cadê meu coleguinha que falou? Deu, né? Então vamos para frente. Essa questão aqui ela é muito legalzinha. Inclusive vai aparecer uma questão do Enem daqui a pouco, muito parecida com essa, só que muito parecida, mais trabalhosa.
Mas se você fez essa questão, se você não fez, a gente vai fazer agora, tá? A gente vai fazer agora, com muita calma. E aí você vai ficar muito preparado para fazer a questão do Enem que eu tenho proposto aqui para vocês. Certo? Alguém conseguiu resolver essa questão aí? Tentando fazer sozinhos? Ou não deu tempo? Eu acho que não deu, foi tempo. O senhor começou a falar sobre ela e a ligação caiu. Foi ontem, né? Foi até peço desculpa, foi a internet deixa a gente passando vergonha. Mas vamos lá. Mas você nunca chegaram a fazer não, né? Chegaram a fazer? Não, eu não. Então vamos lá. Eu não, professor. Então vamos lá. Aqui, vamos ler o enunciado, tá? Que é um hábito muito bom, primeiro ler o enunciado. Calcule a área da região em negrito, sabendo que o raio da circunferência vale 10 metros e o lado do triângulo equilátero inscrito mede 7 metros. Aí você vai considerar a raiz de 3 igual a 1,7, que eu já venho falando disso, e vai considerar o π 3,14. E ele está colocando o π aqui, porque vocês agora vão lembrar que a área da circunferência é igual a você pegar o π, que é uma constante, π não muda, e multiplicar pelo raio ao quadrado. Essa é a fórmula. E ele disse aqui o raio. Então, calcular a área da circunferência é muito fácil para a gente. Certo? Porque como ele deu o raio, então eu já vou descobrir isso facilmente. Mas o grande lance da questão, ele quer saber qual é a área dessa circunferência tirando esse triângulo. Inclusive, isso acontece muito na arquitetura. Tá? Ou seja, eu quero fazer isso aqui, por exemplo, você vai construir uma praça, entendeu? Aí você tem que saber quanto de grama vai ter na praça, por exemplo. Aí você tem que calcular a grama, tirando a parte que vai ter concreto, que vai ter tijolo. Então você tem que fazer essas subtrações. Tá bom? Então, a área da circunferência, e eu vou precisar também da área do triângulo. A área do triângulo. Que eu estou lembrando aqui, que eu acabei de usar, é a base do triângulo, multiplicado pela altura do triângulo, dividido por 2. Então, se as duas fórmulas. Só tem um problema, eu não tenho a altura. Eu não tenho essa altura. Certo? Mas como ele me deu o lado, tá? Eu sei que esse lado aqui mede 7, tá? Consequentemente, esse aqui mede 7, porque o triângulo é equilátero, esse aqui também vale 7. Então, eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras aqui e descobrir quanto vale esse cateto, que coincidentemente ele equivale à altura do triângulo. Tá bom? E aí eu tenho certeza que isso já está ficando fácil para vocês. Tá bom? Aí o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer assim. A área da circunferência, vamos calcular ela aqui, bem rapidão. Que é a coisa mais fácil, né? A área da circunferência é igual ao π, que ele pede para me usar 3,14. Não tem problema. Lembrando que o π é 3,14 e um monte de números. Tá? Mas por uma questão de arredondamento, ele pede para a gente usar o 3,14, que é o π multiplicado pelo raio. O raio ele disse que era 10. Só que a fórmula diz que é 10 ao quadrado. Certo? 10 ao quadrado. Então a gente vai ter aqui, ó, a área da circunferência vezes 3,14. Todo mundo já está vendo, tenho certeza, que vai ser multiplicado por 100. E agora vocês vão ter que usar as artimanhas matemáticas de vocês. Nós já falamos disso já algumas vezes, mas não custa nada eu lembrar aqui, ó. Se você quiser, você pode ir no cantinho da sua folha e da sua prova, tá? E pegar o 3,14 e multiplicar por 100, que eu sei que você sabe fazer isso. É uma multiplicaçãozinha um pouco chatinha, tá? E vai dar um valor, certo? Ou você usa aquele lance lá que a gente falou naquela questão de andar com a vírgula, tá bom? Mas assim, ó,
Você pode andar com a vírgula quando você multiplica e pode andar com a vírgula quando você divide. Lembra? Quando você divide, tá? A vírgula, ela vai andando, tá? Para lá, ó. Deixa eu apagar aqui e botar no canto certo aqui. Peraí. Tirar essa seta daqui. Quando você divide, a setinha, a vírgulazinha vai andando para a esquerda. Ó. Quando você multiplica, ela vai para lá. Ó. Ou seja, se eu estou multiplicando por 100, é só fazer a vírgula andar 2 casas para lá. Ó. Daqui uma casa, 2 casas. Então ela vem bem para cá. Ó. Então, esse valor aqui dá 314. Porque a vírgula veio para cá. Eu poderia até colocar o 00 aqui. Mas você sabe que o 00 depois da vírgula, se não for dinheiro, não adianta nem colocar. Entenderam essa parte, gente? Na dúvida, você faz a multiplicação, né? Não tem problema. Se você está na dúvida, está inseguro, faz essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Certo? Cuidado com a vírgula, porque um dos fatores tem vírgula e você vai se dar super bem. Agora, se você lembrar desse macete aqui da vírgula andar para um lado quando multiplica e andar para o lado quando divide, você já faz em 2 segundos. É a tranquilidade. Bom, então a área da circunferência é 314, no caso aqui é metros, tá? Metros quadrados. Então o que cabe dentro dessa circunferência é 314 metros quadrados, tudo isso aqui. Só que eu vou ter que tirar esse triângulo de dentro dela. Eu só quero a parte que é escura, né, que é negrito. Tá? Mas para me tirar, eu vou ter que saber a área do triângulo, mas eu não tenho a altura. Mas a gente aprendeu que a altura eu posso fazer um Pitágoras aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual a um dos... Aqui é o H, né, que é a altura. A um dos catetos... Opa, já ia botar 7 aqui, ó. Mas não é 7, porque esse lado aqui foi dividido no meio, ó. Que é 3,5. Exatamente. Ó. Tem que tomar cuidado que a gente fica empolgado e aí é onde a gente erra a questão. Ver se alguém chamou aqui. Não. Foi no WhatsApp. Então um cateto é 3,5. 3,5. Só que na fórmula do Pitágoras o cateto é o quadrado. Mas o outro cateto, que no caso é H, também é o quadrado. Eu já sei que está ficando fácil para vocês, tá? Já estou sabendo disso aí. Tá legal? Você também poderia, se fosse o caso, isso aqui é uma fórmula que você podia aplicar, tá bom? Lembrar da formulazinha. Se você é bom de memória, a fórmula para calcular a altura de qualquer triângulo é você pegar o lado, dividir por 2 e multiplicar pela raiz de 3. Graças a Deus, ele já me diz quanto é a raiz de 3. Ó. Ou seja, quando eu sei a fórmula, é muito mais fácil. O lado é 7, dividido por 2, vezes 3, opa, 3,14 é o π, né? 1,7. Tem que fazer com calma para não embolar as coisas. A raiz quadrada de 3 é 1,7. Certo? Então a altura, você vai pegar aqui e fazer esses cálculozinhos. Aqui eu posso dividir por 2, dá 3,5 vezes 1,7, que é um pontinho. E 3,5 vezes 1,7, tá bom? Você pode fazer a multiplicação. Se você tiver na hora da prova, não vai ter jeito, tá? Cuidado, a multiplicação de números, cada um com uma casa decimal. Isso tem que ser lembrado, tá? Essa multiplicação, eu já digo para vocês, dá 5,95. Tá? A gente hoje pode fazer com o celular, eu posso puxar aqui a calculadora do computador, tá? Mas na hora da prova, é isso aqui que vai sobrar para você, e é por isso que você começa a estudar isso na 3ª série. Para não ter problema na prova do Enem, anos depois. Bom, acabei de achar a altura. Essa altura aqui é 3,5. Se eu tenho a altura,
Agora ficou fácil calcular a área. Eu vou voltar para essa fórmula aqui agora. Agora ficou fácil calcular a área. A área do triângulo, então, é a base, que eu já sabia, é 7, vezes a altura, que é 5 vezes, é 5,95. E, cuidado, muita gente esquece, dividido por 2. Se você não dividir por 2, é como se você estivesse procurando a área de um retângulo. Podia dividir aqui, né, por 2, que dá 3,5 de novo. Aquela história toda. Professor, só uma dúvida. Caso eu não usasse a fórmula e fizesse realmente ali pelo Teorema de Pitágoras, é para dar o mesmo valor, né? O mesmíssimo valor. Aqui vai dar um pouco mais quebrado, sabe? Mas vai dar certo, o mesmo valor. Tá bom. Viu? Viu? Bom, então vamos aqui, ó. Vou pegar a calculadora aqui porque a gente tem essa regalia, tá? Perder tempo. E eu sei que vocês sabem multiplicar. Bem aqui, ó. 7 vezes 5,95 dá 41,65. Isso tem que ser dividido por 2. Vou botar aqui, ó. 41,65 dividido por 2. E agora é só fazer a divisão, que é uma divisão chata, porque é um número quebrado, tá? Aqui, como eu estou no computador, eu posso simplesmente fazer isso. Eu divido por 2 e eu sei que dá 20,825. Como aqui tem um 5 bem aqui, ó, tá? Eu vou poder pegar esse 2 e arredondar para 3. Tá? Isso é uma técnica de arredondamento. Então vai ficar 20,83. Vai ficar só com 2 casas decimais. 20,83 é a área do triângulo. Então, ó, agora eu já tenho a área da circunferência e agora eu tenho a área do triângulo, tá? Agora eu pego a circunferência, subtraio o triângulo, tá? E eu tenho a área, ou seja, eu vou usar minha regalia da calculadora aqui, ó, 314, tirando 20,83. 293,17. Tá? Então, a área da região em negrito, que essa área aqui, ó, ela é 293,17. 17. Como está em metros quadrados. Tá? Aí, como a minha coleguinha falou, pode usar essa fórmula aqui sem nenhum problema, tá? Ela vai dar um pouco mais de trabalho, tá? Porque você não vai estar usando a raiz de 3 e talvez dê uma diferença pequena, né? Porque você sabe que o 1,7, só calcular aqui para você, a gente fez isso ontem, ó. Raiz quadrada de 3, ó. Olha aqui, gente, ó. 3 raiz quadrada, olha quanto é que dá, ó. 1,73205, um monte de coisa, tá? Como ele arredondou aqui bem legal, então ficou um número bem próximo. Quando você fizer aqui com a fórmula do Pitágoras, que a minha coleguinha perguntou, vai dar um valor muito, muito próximo desse, tá? Talvez um pouquinho maior, talvez dê tipo 5,98, tá? Por quê? Porque você está usando uma fórmula com um pouco mais de precisão. E aqui não está muito preciso, ele arredondou para cima, né? Só pegou uma casinha decimal. Isso acontece, certo? Inclusive, gente, olha, na engenharia, para vocês terem ideia, na arquitetura, os caras usam 4 casas decimais. Então aqui seria, por exemplo, eles usariam aqui, deixa eu ver quanto é que deu aqui. Ó, eles usariam 7320. A raiz de 3 seria 1,7320, se fosse arredondar. Tá? Na engenharia e na arquitetura eles usam 4 casas decimais. Por que 4 casas decimais? Para chegar no mais próximo possível do número real.
Se você for trabalhar na parte de medicina, gente, presta atenção agora. Se você for para a área de humanas, medicina, fisioterapia, biomedicina, que está muito em voga hoje em dia, que mais? Química, que mais? Pessoal que trabalha com saúde, trabalha com aquelas máquinas de radioterapia, todo aquele material de hospital, tá? Eles usam todas as casas decimais, todas, tá? Eles não vê, na medicina não tem negócio de arredondamento não, tá bom? Você pode olhar um exame de qualquer de sangue aí que tem os valores com um monte de casa decimal, tá? Porque claro, eles usam máquina, né? Dá menos trabalho porque eles usam máquina, tá legal? Então fica aí a dica pro pessoal que tá pensando em medicina. Quando você... Oi, querida. Não, continua, tua pergunta. O pessoal que está pensando aí em medicina, na área de saúde e tal, tá? Eu queria que quando vocês forem assistir essas séries médicas, que são elas que inspiram a gente, né? Chicago Med, como é o nome daquela outra famosa que tem aquele pessoal lá? Não é aquela famosa do Netflix? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, exatamente. Quando vocês estiverem assistindo essas séries, que são muito legais, que são elas que inspiram a gente. Hã? Fala de novo. Good Dog, pronto. Fica ligado, gente, ao redor do cenário. Fica ligado nas máquinas, tá? Fica ligado nas máquinas. Aquelas máquinas, elas trabalham com matemática. Não tem nenhuma magiquinha ali dentro, não. Né? Vocês assistem os Simpsons? Os Simpsons não, os Flintstones. Você sabe que desenho é esse, dos Flintstones? Sim. Os Flintstones, não sei se vocês lembram, é aquele desenho que os bichinhos é que fazem as coisas, não tem? A menina vai lavar a louça, né? A torneira é a tromba do elefante. Já viram isso? Vai tirar a fotografia, aí dentro da máquina fotográfica tem um passarinho, que aí quando você dá o clique, o passarinho desenha a pessoa, entendeu? Isso não é assim na medicina. Dentro daquelas máquinas existem circuitos eletrônicos que fazem cálculo matemático. E é uma coisa extraordinária, tá? Tem uma maquininha que é capaz de vocês terem em casa aí, que é aquela da glicemia do diabético, tá? Imagina aí, ó, você pega uma gotinha de sangue sua, real, sangue mesmo, de verdade, bota numa palitinha daquela e enfia na máquina. Gente, lá dentro tem um circuito eletrônico que vai fazer um cálculo, que vai calcular a quantidade de açúcar, né, que na verdade é o índice glicêmico do teu sangue. Isso é fantástico. Quem está fazendo isso é a matemática, tá? Não tem nenhum bichinho lá dentro esperando você colocar o sangue de ninguém ali dentro, não. Você coloca e ele consegue calcular na gota de sangue a quantidade de hemácias, né? E aí ele vai verificar se dentro da hemácia tem glicose ou algum tipo de açúcar. É espetacular. Tá bom? E aí você que quer ir para esse lado, você pode estudar medicina, querer lá operar as pessoas, tá? E também pode acontecer de você ser um especialista na tecnologia da medicina, tá? Que existe eu sei, tem que ter alguém para trabalhar com a máquina, entendeu? Tem que ter alguém para trabalhar para operar a máquina, para apertar aqueles botões. E isso está mais em evidência ainda, né? Ou seja, existem operações que você vai fazer de longe. Você vai operar um sistema e o sistema vai operar o paciente por você. Entendeu? Quer dizer, é extraordinário. A matemática, ela é extraordinária. Tá bom? Então fica aí como inspiração para a galera que pensa em medicina e pode estar aí, né, pensando. Então a medicina tem muita matemática, tá? Agora sim, fica tranquilo. Fica tranquilo. Quando eu falo essas coisas, o cara, a menina que gosta de matemática, o menino que gosta de matemática, ele fica super empolgado. Né? Poxa, então eu posso fazer medicina que vai ter a minha matemática. Mas eu também tenho que atentar para aquele menino e para aquela menina que está estudando matemática porque tem que estudar. Porque tem alguns que estudam porque tem que estudar. E se pudesse tirar matemática, você tirava. Tá? Mas eu acabei de dizer para vocês os motivos da gente não tirar a matemática da sua vida. Porque você pode até não ser expert em matemática. Você pode até não se interessar pela matemática. Mas você vai lá para o seu curso de medicina, para o seu curso de fisioterapia, sabendo quanto que a matemática vai estar perto de você. Tá? Você pode até nem gostar, mas você sabe, poxa, essa maquininha aqui está fazendo cálculo matemático. Tá bom?
E aí fica essa dica para vocês. A última questão dessa série, porque nós temos outra série, uma série nova, essa aqui, os exercícios estavam com vocês. Estava lá no grupo, eu postei, e hoje eu vou postar uma nova série. Essa série é mais curta, mas tem uma questão do Enem, para a gente se divertir com ela, foi aquela que eu postei no grupo mais cedo, e eu tenho certeza que não deu tempo de vocês fazerem, porque vocês estão com a agenda muito atarefada. Mas eu postei a questão para vocês entenderem algumas coisas. E é muito parecida com essa da circunferência e do triângulo que a gente fez agora. Mas vamos fechar aqui essa série. Considere um triângulo equilátero, isso aqui é importante, cujos lados medem 6. Então eu vou ter um triângulo que a priori tem lado 6 e os lados são iguais. Façam de conta que isso aqui é um triângulo equilátero. Tem os 3 lados iguais. Tá? Então, ó, esse lado tem 6 centímetros. Vou deixar de novo aqui a medida, a unidade, em homenagem ao professor Joaquim e ao professor Ítalo. E eu tenho certeza que isso aqui vai entrar na sua mente. Quando for na sua prova de química, você não vai de física, você não vai errar nada. Tá aqui, os lados do triângulo equilátero. A altura pode ser escrita nessa forma aqui, ó. Então, quer dizer, ele não deu a altura. Ele deu a forma, e a altura é essa linha, essa reta, ou semi-reta, ou nesse caso, segmento de reta, traçado de um vértice do triângulo, de modo que ele separe, divida, né, o vértice oposto, né, no caso a base, em 2 segmentos menores, divida no meio a base. Ou seja, que aqui eu vou ter 3, e aqui eu vou ter 3. Perceba como a cabeça de vocês já está funcionando isso aqui. De tanto eu repetir, isso aqui já está tranquilo na mente de vocês. E isso prova, isso que você está sentindo agora, essa facilidade, né? Isso que você está sentindo agora prova a vantagem de repetir, de fazer a questão várias vezes, de fazer a questão várias vezes, de fazer a questão várias vezes, tá? Esse sentimento de satisfação que você está tendo agora é a prova de que repetir vale a pena. A altura, eu escrevo assim, ó, ele pode escrever assim, ó, a raiz de 3. Em que A é um número inteiro, ou seja, não é um número quebrado. É um 7, é um 10, é um 15, é um número inteiro, tá? Ele quer saber quanto é que vale A. Tá bom? Aí aqui, ó, você pode fazer o seguinte. Eu vou usar o clássico. Professor, eu estou vendo ali um triângulo retângulo, tá? E de tanto você repetir, não tem jeito. Eu só gosto agora do triângulo retângulo. Porque quando eu jogo um ângulo reto aqui, eu já encontro a hipotenusa, tá? E o teorema de Pitágoras já vem na minha mente, e eu já corro para cima e boto que a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 dos catetos ao quadrado, né? Veja que eu botei bonitinho aqui, mais o outro cateto. Só que o outro cateto é um negócio estranho, mas ele é o cateto e isso não interessa se ele é estranho ou se ele não é. Ele é o cateto e acabou a história. E agora você vai resolver potências, tá? Essa potência aqui dá 36. Se você não sabia disso, duvido muito. Mas é só você pegar um 6 e multiplicar por outro 6, que em qualquer lugar do universo dá 36. 3 elevado ao quadrado vai dar 9, uma potência notável, mais esse outro cateto. E aí agora chegou a hora de você lembrar das propriedades de potência, tá? Lembre, muita calma agora, lembre que aqui tem uma multiplicação. Se tem uma multiplicação, essa potência vale para o A, e essa potência vale para o raiz de 3. O A elevado a raiz ao quadrado é simplesmente A quadrado. Show de bola. Multiplicado. Aí agora em homenagem a quem ainda não se deu o trabalho de estudar potência, porque quem estuda potência automaticamente estuda raiz. A raiz quadrada de raiz de 3.
Aí vocês estão lembrando aí, isso é legal, gente, ó, que você simplesmente cancela a potência, cancela a raiz quadrada, certo? E aí pula somente o 3 para fora da raiz. Isso é importantíssimo você lembrar. Tá bom? Se você lembrar do teorema de Pitágoras, lembrar das coisas, e não lembrar de algumas coisinhas de potência e raiz ou de outros detalhezinhos, você vai ficar olhando para a prova com o teorema de Pitágoras resolvido, mas sem poder progredir. É muito arriscado. Tem que pegar o livrinho da quarta série e dar uma olhada. Aí agora eu vou só organizar aqui, ó, porque eu acho que isso vai... Vou organizar, não vou ter pressa não. Vou escrever o 36 de novo, fazer igual que a gente fazia na quinta série. Ó. Botar o 9 aqui de novo, e vou pegar esse 3 e botar na posição que o olho da gente gosta. O nosso olho gosta disso, ó. Esse formato aqui não é legal para o nosso olho, de tanto a gente fazer. Agora eu vou isolar. Agora eu vou pegar o 36, deixar ele quieto aqui. Esse 9, vou passar para lá. Eu sei exatamente que vocês estão entendendo o que eu estou fazendo. E o 3a² ficou abandonado aqui sozinho. Por uma questão de organização, que na hora da prova, por favor, não precisa fazer. Eu estou fazendo isso aqui para vocês lembrarem da tia. Que a tia obrigava vocês a fazer isso na quinta série. Eu já falei disso para vocês, tá? Agora eu vou só resolver aqui. Ó. Metade disso aqui eu não precisava estar fazendo. 36 tira 9, fica 27, né? É, 27. Vou pegar agora, deixar o A² sozinho. Muitos de vocês que estão treinando a visão de longo alcance já viram o que vai acontecer. Mas eu vou seguir aqui como se eu estivesse na 7ª série e a tia me obriga a fazer isso. Aí seguir a determinar cada passo da resolução. Daqui agora. O A². Estou quase chegando, só que agora eu vou achar o quadrado. Ó. 27 dividido por 3, todo mundo sabe que dá 9. E aí de novo aquela propriedadezinha. Ó, a potência vai pular para lá. E quando ela muda de membro, ela vira raiz quadrada do cara que estiver lá. E todo mundo lembra que o número que é elevado ao quadrado dá 9 é o número 3. Então acabamos com o teorema de Pitágoras de forma magnífica. Descobrimos que esse A que ele está falando é o número 3. Certo? É o número 3. Você poderia, se você tiver a memória boa, poderia ter usado a formulazinha da altura. Lembra que a altura é igual ao lado dividido por 2 multiplicado pela raiz de 3. Dá para pôr aqui também. Ó. Porque a altura você conhece. A altura é A raiz de 3. Olha só. Estou usando outra fórmula. Vamos ver se eu chego no mesmo resultado. O lado é 6. Dividido por 2. Vezes a raiz de 3. Olha, gente, que coisa legal que vai acontecer agora. Eu agora vou resolver essa divisão aqui. Ó. Vou fazer bem aqui assim. Vou repetir o A raiz de 3. Sem pressa. Eu quero que vocês vejam como a matemática dá várias soluções. É você que decide o caminho que você pode seguir. Porque às vezes eu não sigo. Às vezes eu vou pelo caminho mais longo porque eu não sei o mais curto. Mas é o que você sabe. 3, 6 dividido por 2 é igual a 3. A raiz de 3 eu vou repetir aqui. Ó. Aqui eu já cheguei na resposta. Aqui eu já cheguei na resposta. Quem tem visão de longo alcance, se não tivesse feito isso daqui, tivesse feito começando por essa parte azul, já chegou na resposta. Porque se eu digo que a raiz de 3 é igual a 3 a raiz de 3, pô, a raiz de 3 é igual a raiz de 3. Então o A só pode ser 3. Isso é uma questão de lógica. Uma questão de lógica. Mas se você não tiver convencido, se você não tiver enxergado isso, não tem problema. Você isola o A. E para isolar o A, você tem que pegar, bem devagar vou falar. Para isolar o A, você tem que pegar a raiz de 3 que está perto dele e mandar para o outro lado. Certo? E para fazer isso, você faz assim, ó. Vê aqui, bonitinho para vocês. O 3 raiz de 3 já estava aqui, por isso que eu estou repetindo. Ele já estava desse lado.
E a raiz de 3 que estava aqui colado no A, quando eu jogo para o outro lado, ela inverte a operação. E aqui todo mundo sabe que tem uma multiplicação. Se ela está multiplicando de um lado, quando ela passa dividindo por outro. E aí você vai resolver essa divisão, porque agora o 3 não dá para fazer nada, porque não tem outra divisão. Mas a raiz de 3, quando você divide por uma mesma raiz de 3, obviamente você sabe que dá 1. Aí fica 3 vezes 1, que você também sabe, que eu não preciso nem ficar colocando isso. Tá? Então, com outra fórmula, talvez eu ache até um pouco mais rápido, eu cheguei na mesma solução. Uma bobagem que eu vou falar agora, tá? Que eu sei que você sabe, mas é para cimentar isso na sua mente. Em relação a essa divisão aqui, ó. Quando você tem uma coisa dividida por outra coisa, aliás, uma coisa dividida pela mesma coisa, né? Um quadrado dividido por um quadrado, com certeza vai dar 1. Tá? Se você, qualquer coisa dividida por ela mesma, tá? Em qualquer lugar do universo, vai ser 1. Atenção, pessoal que vai para a faculdade agora em março. A faculdade de vocês vai começar em março, viu? Março, abril. Isso não vale, isso que eu falei aqui, não vale para essa divisão. 0 dividido por 0. Isso não é 1. Isso aqui não é verdade, tá bom? Isso aqui na matemática nós chamamos de indeterminação. Isso é impossível de acontecer, tá bom? Vai ser muito discutido isso no nível superior. É tanto que a palavra indeterminação, que é quando é qualquer coisa dividida por 0, tá? Olha, qualquer coisa, estou ensinando vocês coisa da faculdade já. Ó, qualquer coisa dividida por 0 não pode acontecer. Não pode acontecer. Você pode pegar um 0 e dividir por outra coisa, aí sim. Tá? Que aí vai dar 0. Agora nada, aliás, ninguém, qualquer coisa, não pode ser dividido por 0. Isso dá uma indeterminação. Tá? Alguém chegou aqui. Alguém está no chat. Tudo bem, Vitória. Beleza, gente? Essa história aqui do 0 é legal. É uma coisa óbvia, tá? Vou fechar aqui essa questão com essa obviedade. Ó. Por que, professor, que eu não posso dividir nada por 0? Porque não existe. Você não pode pegar, por exemplo, você não pode pegar 2. Olha só que interessante, ó. Você não pode pegar 2 e dividir por um 0. Você não pode pegar duas coisas e dividir para ninguém. Não existe a divisão. Por isso que é indeterminado. Por que eu posso pegar 0 e dividir para 2 pessoas? Porque se eu não tenho nada e divido para 2 pessoas, cada uma delas fica com nada. Então é uma questão de lógica do universo. Tá bom? Mas isso aí é para matéria de cálculo que vocês vão ter o ano que vem. Todos vocês vão estudar cálculo. Certo? Todos vocês vão estudar cálculo e é o pesadelo das exatas. Fica a dica. E aqui a gente acabou essa leva de questões. Já está lá no grupo, já postei. Tentem fazer novamente. Não custa nada fazer sem explicação, fazer sem rascunho, fazer sem calculadora, tá? É importante para vocês esse treino, porque vocês não vão ter regalias na prova do Enem, tá? Agora nós vamos fazer a segunda leva, são menos questões, mas agora nós temos questões que vão exigir mais da gente. Só que agora a gente está mais experiente. Tá? A gente está mais experiente e nós temos uma questãozinha do Enem aqui, que bonitinho. Ó. Vamos fazer a questão do Enem e vocês vão ver como é fácil. Primeira. Um triângulo isósceles, e agora eu mudei o negócio, eu estava muito falando de triângulo equilátero é muito bonitinho, tá? Porque ele tem os 3 ladinhos iguais e fica pouco coisa para pensar. O triângulo agora é isósceles. E aqui eu já tenho uma figurinha dele aqui, ó. Tá? Mas eu queria que vocês atentassem para estudar os tipos de triângulos, viu, gente? O triângulo retângulo, eu tenho certeza
que vocês nunca vão ter dúvidas sobre o triângulo retângulo por causa do nosso amigo Pitágoras. O triângulo equilátero já é muito bonitinho porque ele tem os 3 lados iguais. Tanto os lados são iguais como os ângulos internos também são iguais. Tá? E agora a gente está vendo o triângulo isósceles, que só tem 2 lados iguais. Tá? Que agora a gente vai usar a palavra congruente. Uma palavra muito usada na matemática. Tá? Então vamos lá. Um triângulo isósceles possui pelo menos 2 lados congruentes. Ele está explicando para você que nesse triângulo pelo menos 2 lados são iguais. A base é o terceiro lado. A altura forma um ângulo reto com a base e também é bissetriz e mediana. Logo, divide a base em 2 segmentos com as mesmas medidas. Isso você já sabia, porque isso aqui também acontece em qualquer triângulo, no equilátero também acontece. Digamos que essa medida seja x, como ilustra aqui, ó. Certo? E ele quer saber qual é esse lado aqui, ó. Quanto é que mede o lado AB. Como eu já estou muito experiente com o teorema de Pitágoras, eu já sei que eu tracei aqui a bissetriz, que transformou essa base em 2 medianas, ou seja, tem o mesmo lado aqui, ó. Tá? Aqui também vai ser x. Aqui é x mais x. Então, se eu descobrir um x, eu somo com o mesmo x e eu sei o lado AB. Tá? Então, ou seja, a experiência de vocês vai ajudar a gente a resolver isso daqui tranquilamente. E o triângulo, o detalhe, e o triângulo mudou. Agora é outro triângulo. Isso aqui é legal. Tá? Ou seja, os triângulos vão mudar. Daqui a pouco vem outro triângulo maluco aí que eu quero que vocês atentem daqui a pouco. Mas vamos para frente, ó. A hipotenusa, que eu já matei a hipotenusa desse cara aqui, ó, porque ela está olhando para o ângulo reto, ela está oposta ao ângulo reto. Então vai ser a hipotenusa ao quadrado. Olha, aumentou o número, ó, já não é mais um número mais tão amigável. Tomara que você saiba de cabeça aí quanto é 15 ao quadrado. Se não souber, vai logo multiplicando. Isso é igual a um cateto ao quadrado, que é x. Tá? Vamos chamar de x. Mais o outro cateto ao quadrado. Só que o cateto ele me deu, ó. É a altura. Deixa eu ver aqui. 12 ao quadrado. E aí, tomara que você lembre qual é o quadrado de 12. Se não lembrar, você calcula. Tá? Na dúvida, você pega 15, multiplica por 15. Sem pressa, na hora da prova, você não vai ter calculadora. 12 multiplica por 12. E lá você vai ter a resposta. Tá? Aqui 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. Pronto, aqui dá 144. Isso aqui é bom você já saber, mas se não sabe, acho que não fiz aqui, calcula. Pronto, aqui. X quadrado. 5 vezes 5, 25. Vem 2 para cá. 225. 225. 5 vezes 1 dá 5, mais 2 dá 7. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 1 dá 1. Aí aqui eu vou somar, aqui dá 5. Aqui dá 12. Aí vem 1 para cá. 225, como a minha coleguinha já tinha medido. Certo? Então quer dizer, ó, por que eu fiz esse cálculo chato aqui? Para você ver o que vai acontecer com você na hora da prova. Se você se garantir nos cálculos mentais e não ficar inseguro, vai com fé. Mas se você fica inseguro, será que é isso mesmo? Porque tem um nervosismo, tá? E o nervosismo pode lhe causar dúvida. Então calcula, vai no cantinho da folha e risca. Você pode riscar. Bom, aí agora eu vou pegar o 225, deixar ele aqui. Eu sei que vocês estão sabendo o que está acontecendo. Esse cara vai para lá e quando ele muda fica negativo, tá? E fica o x quadrado isolado, que é o que eu quero já descobrir. E agora, seria interessante você saber quanto é que dá 225 tirando 144. Se você fizer de cabeça, show de bola. 121. Tem certeza? Tem.
Então, 121. Fazer aqui. Fazendo a calculadora. Não, foi não. 225. Muita calma, tem que ter calma. Menos 144. Aqui dá 1, né? Porque você tem 5, tira 4, fica com 1. Aqui, gente, interessante, ó. Eu não posso, aqui, gente, ó, a aula da terceira série do fundamental. Eu não posso tirar, né? Eu tenho um 2 e vou tirar 4. Isso não existe na matemática. Aí o que você faz? Você pega uma dezena emprestada daqui, ó. Então aqui vai ficar 1. Eu E aqui, simplesmente esqueci disso. Eu passei direto. pronto. E aí, quando eu pego uma dezena daqui e trago para cá, tá? Fica 12 menos 4. E quando você tem 12 e tira 4, aí você fica com 8. Como aqui ficou 1 centena, né? Menos 1 centena, 0. Tá bom? Esse é o jeito de subtrair que vocês estão aprendendo, tá? Eu, inclusive, tive que aprender agora também, porque eu não aprendi assim, não. Aprendi de outro jeito. Mas dá no mesmo. Então, você tem 225, tira 144, você fica com 81. Só que o x está quadrado. Eu vou pegar esse quadrado e mandar para lá. E todo mundo sabe que vira raiz. E graças a Deus a raiz de 81 é uma raiz notável. Todo mundo sabe qual é o número elevado ao quadrado que dá 81. É 9. Né? E aí, como o x é 9, o outro x também é 9. Isso quer dizer que o lado AB desse triângulo isósceles é igual a 18. Simples, usando ferramentas simples e conhecidas de vocês, tá? E aí fica a questão dos cálculos, das dúvidas, né, dessa subtraçãozinha, uma coisa que vocês devem estar percebendo, e aí é a vantagem da gente poder estar conversando pelo menos uma vez por semana. Todo mundo aí está percebendo que você aprende fórmula, deduz fórmula, lembra do Pitágoras, lembra da raiz, lembra não sei o quê, mas você termina com um cálculozinho básico. E as questões do Enem e dos concursos, o pessoal só erra o básico, porque não lembra mais da subtração, se engancha na subtração. Daqui a pouco vocês vão ver problemas com fração, e fração é um dos nossos problemas. Graças a Deus a gente falou muito já falamos muito de fração já, e continuamos falando, tá? A gente continua falando de fração, e isso é bom pra gente. Para frente. Ó, eu tenho aqui uma questão do Enem 2012, tá? Esse tipo de... Gente, anota essa questão. Tanto essa questão aqui, como a questão daquela que tem o triângulo dentro do círculo, eu vou pedir para vocês tentarem fazê-las novamente em outro momento, sem os rascunhos, sem as explicações. Esse tipo de questão aqui, gente, todo ano cai. Só que cai com outro formato, tá? Como é isso, professor? Explique melhor. Explico. Como é que essa questão sempre cai todo ano? O cara te dá duas figuras e pede para você calcular as duas áreas e tirar uma área de dentro da outra, tá? Exatamente o que a gente fez lá naquela bolinha lá, naquela bolinha que tinha o triângulo, tá? Ele queria a área só da parte, né, que estava marcada aqui de preto. Ou seja, eu tinha que calcular a área do triângulo e subtrair, ó, tirar o triângulo de dentro do círculo. E o que sobrava era a área que eu vou trabalhar. Então essa questão ela sempre tem no Enem. Questões de área, onde você tem que tirar uma área de dentro da outra. Mas agora vamos entender o que ele quer nessa questão aqui. Ó. Vamos compreender. Enem 2012. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura. Ou seja, gente, ó, aqui tem 1 metro. É o lado do cara aqui, ó, 1 metro. Consequentemente, os outros lados do quadrado maior têm 1 metro. Fica atento. Nessa figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios do quadrado.
Ou seja, o que é ser um ponto médio do quadrado? Ele fica bem no meio do lado. Você pode ver que o A está bem no meio. Isso quer dizer, isso não está escrito, somos nós que estamos deduzindo, que aqui tem meio metro, que tem a metade de 1 metro. Aqui tem a metade de 1 metro. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, já que é um quadrado. Então, na figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios. Eu já descobri até quanto vale. É a metade de 1. É 1 sobre 2. E os segmentos AP, olha o segmento AP, AP e QC, medem 1/4 da medida do lado. 1/4 da medida do lado. Quanto é a medida do lado? É 1. Tá? Então aqui vai ser 1/4 do metro. Ou seja, que o AP, que está aqui embaixo, tem 1 sobre 4 metros. O QC está aqui embaixo também, ó. 1 sobre 4 metros. Muita calma. Da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, ou seja, isso tudo aqui é um vitral, são usados 2 tipos de materiais. Uma parte para a parte sombreada da figura, ou seja, essa parte sombreada aqui escura, que custa R$30 o metro quadrado, e outro para a parte mais clara, que é esses carinhas aqui, ó. Certo? Regiões AP, ó, A, BP, B, cadê? B, C, Q, D, ó, tá bom, esses carinhas branquinhos aqui, ó. Custa 50, ou seja, a parte clara custa R$50 o metro, e a parte escura é mais baratinha, R$30 o metro. O que é que a questão quer? De acordo com esses dados, que eu já andei rabiscando, mas eu vou falar tudo de novo, para não ter dúvida, e isso só pode acontecer aqui, na hora da prova, não sei como é que vai estar a cabecinha de vocês. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação do vitral? Ou seja, ele quer saber quanto é que eu vou pagar para ter a parte escura e a parte clara. Beleza? Muita calma que eu tenho um desenho aqui, ó. De novo, ó, o lado do quadrado é 1 metro. Tá? Os pontos A, B, C, D, eles estão no ponto médio. Então aqui tem 1/4 do metro. Desculpa, a metade do metro. Ou seja, um meio do metro. Meio metro. O ponto, os segmentos AP e QC tem 1/4 desse metro. Certo? Aqui também tem 1/4. E é só o que a gente precisa para calcular as coisas. Aí, para não deixar dúvida, vamos deixar aqui, ó. Tá bem aqui, ó. A área. Isso aqui é importante na hora da prova, inclusive, para você fazer tudo bonitinho e errar no final. A área clara, vou deixar aqui bem específico aqui, ó. Custa R$50 o metro quadrado. Vou deixar aqui para mim não esquecer. E a área escura, isso aqui é para mim não esquecer. A área escura é R$30 o metro quadrado. Só para mim, na hora de calcular, não fazer bobagem e arraiar castão por causa de besteira. E agora vamos calcular, tá bom? Você pode encontrar vários métodos para calcular isso daí, mas eu vou usar uma aptidão que vocês desde ontem estão treinando comigo, que é a habilidade de trabalhar com triângulo. E eu estou vendo aqui 4 triângulos, ó. BQC é um triângulo, ABP é um triângulo, só cortar ele aqui, ó. E graças a Deus eu sei a medida do AP, que é a mesma medida do QC. O triângulo APD e o triângulo QCD. Professor, mas que triângulos são esses? Eu não estou conseguindo ver
se é um isósceles, com certeza não são equiláteros, não tem ângulo reto. E agora, professor, o que é que eu vou ter que fazer? É o seguinte, ó, eu vou calcular a área, certo? Alguém lembra aí a forma para calcular a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então, se eu tiver a base do triângulo, tiver a altura do triângulo e dividir por 2, eu tenho a área do triângulo. Só lembrando que eu tenho 4 triângulos. Como eles são exatamente iguais, eu vou calcular de 1 e depois multiplicar por 4. Isso aqui eu acho que ficou claro. Tá bom? Vamos aqui pro primeiro, vamos calcular aqui, ó. Qual é a base desse triângulo? A base não é o AP, ó. Quanto é que vale AP? 1/4? Exatamente. Então, a questão, ela deu a... Só que a questão não chamou de base. A questão, ela diz que o segmento mede 1/4. Entendeu? Mas eu estou vendo que o AP, o segmento AP, obviamente, é a base do triângulo APB. Então, a base, 1/4. Perceba, gente, um detalhe importante, que eu não estou mais nem aí para medida. Tá tudo em metro e acabou. Tá? Ou seja, na minha prova de matemática eu não vou ficar atento a isso. Lá na prova de física eu tenho que ficar ligado. A base. Agora, quem é a altura desse cara? A altura dele, gente, ó, é isso aqui, ó. Quanto é que mede essa altura aqui? Um meio? Exatamente, que é essa mesma medida aqui, ó. Não precisa calcular. A questão já deu. Se você quiser calcular, vai dar 1/2, né? Mas não precisa. Então, base vezes a altura dividido por 2. Pronto. Agora pode virar um problema para muita gente, não para vocês. Agora eu vou trabalhar com um monte de fração. Graças a Deus, as frações de cima estão sendo multiplicadas. Então fica 1 vezes 1, que é 1, e 4 vezes 2, que é 8, dividido por 2. E agora vocês vão ter que lembrar como é que eu divido duas frações. Porque vocês não podem esquecer, vou falar besteira agora, tá? Que o 2, ele é uma fração. Só não precisa aparecer. E eu sugiro que você lembre que quando você vai dividir uma fração, você faz assim, ó. Você mantém a primeira fração, é assim? E multiplica pelo inverso da segunda. Se é 2 sobre 1, quando eu inverto, fica 1 sobre 2. E, ou seja, a área desse carinha aqui é 16 avos. Não tenha medo desse número. Eu poderia até colocar metro quadrado aqui. Que aqui é metro, mas isso não me interessa mais. Eu já sei que vai dar tudo. A gente que é matemático, a gente já sabe, não, já sei, é metro quadrado. Mas os caras da física são chatos. Por isso vocês têm que ficar ligados. Professor, um triângulo desse é 16 avos. 16 avos. Só tem um problema, são 4. Bom, então não é mais problema, porque eu vou fazer o seguinte, ó. Multiplicar por 4. 1 vezes 4 dá 4. E 1 vezes 16 vezes 1, que está bem aqui o 1, fica 16. E graças a Deus que vocês aprenderam a simplificar frações na sexta série. Né? Vai dividir todo mundo aqui por 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 16 dividido por 4 dá 1/4 de metro quadrado. Aqui é a área, tá? Ó. Não vou nem colocar. Tá bom? Então a área clara, você tem tudo isso aqui, tá? Os 4 triângulos. Esse triângulo aqui, esse triângulo aqui, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. É 1/4 de metro quadrado. Só que cada metro quadrado custa R$50. Então eu vou descobrir aqui, ó. 1/4 de 50
1 vezes 50 é 50. Estou fazendo aquele jeitinho tradicional. Talvez vocês tenham um jeitinho mais legalzinho de fazer, mais rápido. E aqui é pegar o 50 e dividir por 4. Claro que na calculadora você faz isso bem rapidinho. Você vai ter que se virar aí com sua folha de papel para fazer isso daí. Tá? Nos meus cálculos, veja aí no de vocês, dá 12,5. Veja aí se eu acertei. Isso, a área clara. Os triângulozinhos que eu calculei a área deles. Tá tranquilo até aqui? Sim. Agora a gente vai ter que descobrir, tá? A área escura. Só que tem um detalhe, professor. A área escura, né? Os vitrais claros vão ficar em cima da área escura. Tá? Então o que você vai ter que fazer? Ó? Você vai ter que descobrir a área do quadrado, que todo mundo vai lembrar aí, que é o lado ao quadrado. Tá? Está nos livros de vocês. Eu já comentei que o quadrado ele é um retângulo. Então, se é um retângulo, é só pegar a base e multiplicar pela altura, ou largura, né? Só que os dois são iguais, né? Os dois são iguais, ó. Se aqui a base é lado, a altura também é lado. E é por isso que dá o lado ao quadrado. Tá? Foi assim que os caras descobriram isso 5.000 anos antes de Cristo. Tá? Por isso que dá base ao lado ao quadrado. Tá bom? São explicações que vale a pena a gente de vez em quando lembrar. Só que o lado é 1 elevado ao quadrado, tá? Então, isso aqui é quadrado. Então, a área do quadrado é 1 metro quadrado. Não precisava nem calcular, né? Não precisava nem fazer esse cálculo. Certo? E agora você vai ter que fazer o seguinte, ó. Pegar, olha gente, ó, que interessante, ó. Você vai ter que pegar a área do quadrado e tirar a área, tá? Dos vitrais triangulares. A área é isso aqui, ó. A gente calculou a área disso daqui, ó. Não confundir com isso aqui não, tá? Isso aqui foi o valor em dinheiro que eu racei, ó. Os triângulozinhos em dinheiro vai dar isso aqui. Mas a área é isso daqui, ó. Esse 1/4 aqui, ó. Isso aqui é o dinheiro. Então, vou tirar 1/4. Gente, eu tô fazendo esse cálculo aqui, mas não precisa. Certo? Se eu tenho 1 e tiro 1/4, fica quanto? Menos 1/4? Não, pense mais um pouquinho. Vou fazer um desenho, tá? Fazer igual como a tia fazia na quinta série. É porque vocês eram danados na quinta série e não prestaram atenção. Você tem aqui, ó. Presta atenção. Faz de conta que, ó. Aqui eu tenho 1. Esse quadrado é 1. Certo? Esse quadrado é 1. Aí aqui, como o quadrado está dividido em 4, então aqui tem 1/4 do quadrado. Aqui é 1/4 do quadrado. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui vai salvar a vida de vocês no Enem. 1/4 do quadrado. Presta atenção. É 0,75. Calma. E aí imagina que eu quero que eu vou tirar esse cara daqui, ó. Eu tirei 1/4. Era 4, 1/4. Quantos quartos ficaram? Três 1/4. Exatamente. Ficaram 3 vezes 1/4. Né? Agora vamos provar algebricamente. Ó. Vou provar. 1 menos 1/4. Se eu tirar só 1. Aí você aprendeu que é fazer isso. Ó. Como são frações. Gente, isso aqui eu estou esticando porque é álgebra, é matemática. Tá? Porque visualmente eu sei que vocês já entenderam. Tá bom? Vai ficar 3/4. Vou até botar aqui. Ó. Tá? Vai ficar 3/4. Mas eu vou fazer algebricamente para você ver como a matemática é perfeita. Ó. Aí são frações de denominador diferente. Aí eu tiro o MMC de 4 e 1, que eu não preciso nem calcular, que todo mundo sabe que vai dar 4. Aí esse 4 divide por esse 1 que está aqui,
4 dividido por 1 dá 4, e 4 vezes 1 continua dando 4. Desculpa, é 4. O menos vai continuar aqui, 4 dividido por 4 dá 1, e 1 vezes 1 é 1. Agora eu subtraio aqui em cima, ó, 4 tira 1, fica só 3, dividido por 4. Ou seja, eu provei intuitivamente e acabei de provar algebricamente. Claro que na hora da prova você não vai ficar fazendo isso, tá? Eu estou só provando aqui as questões para você ver como você sabe de tudo. Vocês sabem de tudo. Só tem que usar esse tudo de vocês. Ou você usa aqui esse desenho, poxa, tinha 3 quartos, tinha 4 quartos, o cara tirou 1, ficou só 3 quartos. Entendeu? E assim você vai pensando. Professor, isso quer dizer o seguinte, vou apagar aqui meus cálculos, que vocês entenderam. Então, ó, vai fechar aqui, deixa eu ver a hora. Tá tempo. Vamos fechar. Ó. Os triângulozinhos é 1/4, os triângulozinhos é como se fosse esse pedacinho aqui, ó. E os outros lados, que é a parte escura, somando aqui a parte escura, é 3/4. Só que esses 3/4, cada metro quadrado vale R$30. Então eu tenho que pegar essa área, tá? E multiplicar por R$30. E é o que eu vou fazer, ó. Eu descobri a área, agora eu vou multiplicar pelo valor. Aqui vai dar 90, né? 3 vezes 30 dá 90. 90 dividido por 4. Vou apagar aqui que eu sei que vocês entenderam essa parte. Quanto é que dá? Tá 2,2. Não. Calma. Só ter calma. Dá 20, alguma Viu coisa. alguma coisa, né? Pronto. Vamos só resolver se alguma coisa assim, tá? 90 dividido por 4. Posso fazer só o 4. Então 4 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Quando eu comparo com 9, sobra 1, né? Porque 8 para 9, 1. E aí desce o 10. 10 dividido por 4, tá? Continua sendo 2. Porque 2 vezes 4 dá 8, né? Quando eu comparo com 10, né? De 8 para 10, sobra 2. Só que eu não consigo mais dividir o 2 por 4. Então eu posso botar um 0 aqui, mas eu tenho que botar uma casa decimal aqui. Agora eu vou pegar o 20 e dividir por 4. E aí eu sei que quando eu boto o 5 aqui, fica 5 vezes 4, que é 20. Quando eu comparo com o 20, não sobra ninguém. Então, 90 dividido por 4 é igual a 22 e meio. Ou, em dinheiro, né? Seria 22,50. Dinheiro tem outra casinha aqui. Tá? Não precisa colocar, mas como é dinheiro, a gente coloca. E aí, o grande lance da questão, gente, é isso aqui, ó. O cara quer saber quanto é que ele vai gastar. Lá nos triângulozinhos, que é a parte clara, ele vai gastar R$12,50. E aqui na parte escura, né, que são os 3/4 de área, ele vai gastar R$22,50. Então você soma, né? 12,50 mais 22,50. Essa aqui é a parte fácil, tá? 5 mais 5 dá 10. Vem 1 para cá. 2 mais 2 é 4, com 1 que veio 5. E 1 mais 2 é 3. Só que eu tenho que lembrar que esses números têm casa decimal. E como eu estou somando, fica vírgula embaixo de vírgula. Tá? E para fazer esse vitral, ele vai precisar de R$35 de dinheiro para comprar os vidrinhos diferentes. Os escuros e os claros. Tá legal? Aqui, se tiver alternativa aqui, a alternativa B, ó. Certo? Ou seja, gente, vou fechar aqui, tá? Eu vou postar isso aqui no grupo para vocês tentarem fazer novamente. A gente está finalizando aqui, né, com a questão do Enem. Essa questão é muito, vocês percebam, né? A gente conversa e tal, mas é tudo muito simples, tá?
E assim, eu poderia seguir vários caminhos. Eu poderia não ter falado nada, de ter desenhado ali os quartos. Eu poderia ter uma coisa interessante, gente, ó. Eu poderia, em vez de usar um meio, tá? Deixa eu só apresentar aqui de novo, só para fazer essa observação, que pode ser mais fácil para vocês. Que o meu coleguinha que falou comigo agora por último sobre a resposta, eu percebi que ele calculou, tá aqui, gente, ó. Para vocês, podia ser mais legal fazer assim, ó. Tá aparecendo aí para vocês, ó. Por exemplo, aqui, ó. Caneta. Aqui é 1, né? O lado. Aí eu disse assim, ó, que aqui é meio metro, ó, 1 meio. Mas quanto é 1 dividido por 2? Dá 0,5. Então, para alguns de vocês, podia ser melhor trabalhar com 0,5. Pode ser mais óbvio para você. Aqui eu disse que a questão diz, está aqui a questão dizendo, ó, esse lado tem 1 dividido por 1/4 de metro. Se você não quer trabalhar com a fração, você faz a divisão, ó, 1 dividido por 4. Tá? Como 1 não pode ser dividido por 4 diretamente, você bota um 0 aqui. Mas aí você é obrigado a botar uma casa decimal aqui, ó. Certo? Aí você pega 10 dividido por 4, você bota 2, ó. Aí 2 vezes 4 dá 8, para 10 sobra 2. Aí você bota um 20 aqui, porque pode descer o 0. Aí 20 dividido por 4 dá 5, ó. 1/4, você podia ter colocado aqui, em vez de botar 1/4, você podia ter botado 0,25, que na verdade é 1/4. Certo? Ou seja, você podia ter usado essa estratégia. Por que o professor usou o negócio de fração, então? Porque eu sei que a fração, ela pode causar um problema, certo? Ele falou em termos de fração aqui, eu não sei se você ia querer ou transformar isso aqui, e aí eu ainda criei a oportunidade de falar de fração, tanto de multiplicação de fração, tanto de divisão de fração, como na soma e subtração de fração. Isso me deu essa oportunidade para vocês. Tá legal, gente? Bom, por hoje é só. Vou postar os exercícios para vocês. É provável que semana que vem a gente não tenha aula de matemática. Na terceira semana a gente não tem aula de matemática. Mas eu vou postar uns exercícios para vocês não ficarem enferrujados até a nossa próxima aula. Tá bom? Obrigado vocês que ficaram até o fim. Os coleguinhas, alguns tiveram que sair. A gente entende. Tá bom? E aí a gente vai se aguardando aí, que eu quero marcar com vocês a reunião com a coordenação do INEC, e eu preciso agendar individualmente uma reunião individual com vocês para a gente fazer o cadastro, tá bom, gente? Obrigado por vocês terem ficado até aqui. Boa sorte para vocês. Boa Tá noite. bom, Tchau, professor. professor. Valeu Obrigada. pela aula. Valeu, tchau. Boa noite. Boa noite.